Questão 25. A respeito dos crimes previstos nos artigos 293 a 305 do Código Penal, assinale a alternativa correta. Bom, pessoal, aqui a questão ela fala sobre os crimes de falsidade de títulos e outros papéis públicos, que estão entre os artigos 293 até o 305 do Código Penal. Nós temos que achar a alternativa correta. Letra A. A falsificação de livros mercantis caracteriza o crime de falsificação de documento particular. Artigo 298 do Código Penal. A letra A está incorreta, pessoal, porque os livros mercantis, para o direito penal, eles são considerados papéis públicos. Está lá no artigo 297, parágrafo 2º do Código Penal. Então, dessa forma, qualquer alteração em livro mercantil vai caracterizar crime de falsificação de documento público e não particular, como a questão está dizendo. Letra B. O crime de falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal, em documento público é próprio de funcionário público. A letra B também está errada porque o crime de falsidade ideológica é um crime comum. Ele possui uma causa de aumento para o caso de o agente ser funcionário público, mas ele é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Letra C. No crime de falsidade de atestado médico, independentemente da finalidade de lucro do agente, além da pena privativa de liberdade, aplica-se também a multa. A letra C está incorreta porque lá no parágrafo único do artigo 302 do Código Penal, diz o seguinte, que somente é aplicável a pena de multa se existir a finalidade de lucro. Então, como a questão está falando independentemente da finalidade de lucro, aplica-se também a multa, a letra C torna-se incorreta. Letra D. O crime de supressão de documento, artigo 305 do CP, para se caracterizar, exige que o documento seja verdadeiro. Letra D está correta, porque está lá no artigo 305 do Código Penal, eles pegaram literalmente o que está na lei e trouxeram para a letra D. Para haver o crime, tem que ser o documento verdadeiro, senão não pode haver supressão de documento. Então a alternativa correta é a letra D. E a letra E fala o seguinte, o crime de falsificação de documento público é próprio de funcionário público. Não, o crime de falsificação de documento público é crime comum. Agora, se ele for cometido por funcionário público, ele vai ser aumentado na forma do artigo 297, parágrafo 1º do Código Penal. Portanto, a alternativa correta é a letra D de dado. Questão número 26. No tocante às infrações previstas nos artigos 307, 308 e 311-A do Código Penal, assinale a alternativa correta. Letra A. A conduta de atribuir a terceiro falsa identidade é penalmente atípica, sendo crime apenas atribuir a si próprio identidade falsa. A letra A está incorreta. Essa alternativa está se referindo ao crime de falsa identidade e está lá tipificado no artigo 307 do Código Penal. Letra B. O crime de fraude em certames de interesse público configura-se pela divulgação de conteúdo de certame, ainda que não seja sigiloso. A letra B também está incorreta. O tipo penal apresentado na letra B prevê expressamente a necessidade que o conteúdo tenha caráter sigiloso. Portanto, a letra B também está incorreta. Letra C. O crime de fraude em certames de interesse público prevê a figura qualificada se dele resulta dano à administração pública. Correta. Está lá no artigo 311-A do Código Penal. Parágrafo 2º. Se da ação ou omissão resultar dano à administração pública, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Letra D. A conduta de ceder o documento de identidade a terceiro para que dele se utilize é penalmente atípica, sendo crime apenas o uso como próprio de documento alheio. A letra D está incorreta porque essa alternativa se refere ao tipo penal previsto no artigo 308. Ele é chamado pela doutrina de uso de documento de identidade alheia.
E a letra E, o crime de fraude em certames de interesse público é próprio de funcionário público, também está incorreto. O crime de fraudes em certames de interesse público é um crime contra a fé pública e que, se praticado por interesse público, ele vai ter um aumento de pena de 1/3. Então, neste caso, a letra E também está incorreta. Portanto, a alternativa correta, letra C. Questão 27. A respeito dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração pública, é correto afirmar que: letra A. Caio, funcionário público, ao empregar verba própria da educação destinada por lei na saúde, em tese, incorre no crime de emprego irregular de verba pública. Artigo 315 do Código Penal. A letra A está correta. Está lá na disposição do artigo 315 do Código Penal que é crime dar às verbas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei, que foi justamente o que Caio fez na letra A. Letra B. Tícia, funcionária pública, ao exigir, em razão de sua função, que determinada empresa contrate o filho, em tese, incorre no crime de corrupção passiva. A letra B está incorreta porque Tícia exige vantagem indevida em razão de seu cargo, de modo que ela vai praticar o quê? Crime de concussão e não de corrupção passiva. Letra C. Mévio, funcionário público, em razão de sua função, ao aceitar promessa de recebimento de passagens aéreas para férias da família, não incorre no crime de corrupção passiva, já que referido tipo penal exige o efetivo recebimento de vantagem indevida. Letra C está errada porque a tipificação do crime de corrupção passiva ela independe do efetivo recebimento de vantagem, por se tratar de um crime chamado pela doutrina de crime formal. Então, letra C também está errada. Letra D. Tício, funcionário público, ao se apropriar do dinheiro arrecadado pelos funcionários da repartição para comprar o bolo de comemoração dos aniversariantes do mês, em tese, pratica o crime de peculato. A letra D está incorreta, porque Tício não tem a posse do dinheiro arrecadado em razão de seu cargo, de modo que não tem como a gente falar sobre peculato. Por quê? Porque o peculato exige o requisito essencial do tipo que está lá descrito no artigo 312 do Código Penal, ou seja, tem que ter vantagem em razão do cargo. Letra E. Mévia, funcionária pública, não sendo advogada, não pode incorrer no crime de advocacia administrativa, já que referido tipo penal exige a qualidade de advogado do sujeito ativo. Letra E está incorreta. O crime de advocacia administrativa ele não exige que a pessoa seja advogado para ser tipificado, e sim que seja funcionário público, que age como se patrocinasse interesse privado, utilizando-se de seu cargo. Portanto, a alternativa correta para esta questão é a letra A. Questão número 28. A respeito dos crimes praticados por particulares contra a administração em geral, assinale a alternativa correta. Letra A. O crime de desacato não se configura se o funcionário público não estiver no exercício da função, ainda que o desacato seja em razão dela. Letra A está incorreta porque o crime de desacato ele também se caracteriza se a ação se der em razão da função ocupada pelo funcionário público ofendido. Letra B. Para se configurar o crime de usurpação de função pública, exige que o agente, enquanto na função, obtenha vantagem. Letra B também está incorreta, porque para que haja esse crime de usurpação de função pública, basta que o agente se arrogue na função, sendo imprescindível que este pratique atos de ofício, como se legitimado fosse. Então, a alternativa letra B também está errada. Letra C. Para se configurar o crime de corrupção ativa, exige o retardo ou a omissão do ato de ofício pelo funcionário público em razão do recebimento ou promessa de vantagem devida. Letra C também está incorreta porque o crime de corrupção ativa é um crime formal. Ele se consuma com a simples promessa ou a oferta de vantagem devida. Letra D. Aquele que se abstém
de licitar em asta pública em razão de vantagem indevida não é punido pelo crime de impedimento, perturbação ou fraude de concorrência, já que se trata de conduta atípica. A letra D também está incorreta porque está lá previsto no parágrafo único do artigo 335 do Código Penal. Quem se abstém incorre nas mesmas penas descritas no caput do artigo. E letra E. Não há previsão de modalidade culposa. Correto, pessoal. Nos crimes cometidos por particulares contra a administração em geral, tem que haver o dolo. Não há previsão de crimes da modalidade culposa. Então, por isso, a alternativa correta é a letra E. Questão número 29. A respeito dos crimes contra a administração da justiça, assinale a alternativa correta. A autoacusação para cobertar ascendente ou descendente é atípica. Letra A está incorreta, pessoal. O sujeito passivo do crime de autoacusação falsa é o Estado, de modo que o que gera a tipificação do delito é a intenção do agente de ocultar a verdade dos fatos, pouco importando a quem o agente está visando proteger. Letra B. Dar causa a inquérito civil contra alguém, imputando-lhe falsamente a prática de crime, em tese, caracteriza-se o crime de denunciação caluniosa. Letra B correta, conforme disposição que está lá no artigo 339 do Código Penal. Letra C. Provocar ação de autoridade comunicando a ocorrência de crime que sabe não ter se verificado, em tese, caracteriza o crime de denunciação caluniosa. A letra C está incorreta. A comunicação falsa de crime ou também contravenção penal, ela está prevista lá no artigo 340 do Código Penal. E aí, nós não podemos falar em denunciação caluniosa. Por quê? Porque nesse primeiro crime se consuma com a provocação da autoridade no sentido de que ele vai apurar a ocorrência de crime ou contravenção. Já a denunciação caluniosa se consuma com a efetiva instauração de investigação. Por isso, a letra C está incorreta. Letra D. O crime de falso testemunho exige, para a configuração, que o agente receba vantagem econômica ou outra de qualquer natureza. A letra D também está incorreta. É entendimento dos tribunais superiores que o crime de falso testemunho se consuma no momento da afirmação falsa a respeito de fato juridicamente relevante. Então não precisa que receba vantagem econômica ou outra de qualquer natureza. E letra E. O crime de exercício arbitrário das próprias razões procede-se mediante queixa, ainda que haja emprego de violência. A letra E está incorreta, conforme previsão lá no artigo 345 do Código Penal, parágrafo único. O crime somente se procede mediante queixa se o crime não for cometido com violência. Caso contrário, se procede mediante ação penal pública incondicionada. E como a questão está falando que ainda que haja emprego de violência, então a letra E também está incorreta. Portanto, a alternativa correta, letra B. Questão número 30. A respeito do crime de exploração de prestígio, artigo 357 do Código Penal, é correto afirmar que, letra A, prevê causa de aumento se o agente alega ou insinua que o dinheiro é também destinado a funcionário público estrangeiro. A letra A está incorreta. Por quê? A causa de aumento, que está lá prevista para o tipo, prevê a atitude do agente que alegar ou insinuar que o dinheiro ou a utilidade também se destina à pessoa sobre a qual exercerá sua influência. Está lá no artigo 357 do Código Penal. Letra B. Prevê modalidade culposa. Errado. Não há previsão de modalidade culposa para esse tipo de crime, o crime de exploração de prestígio. Letra C. Se caracteriza pela conduta de receber dinheiro a pretexto de influir em ato praticado por qualquer funcionário público. Letra C também está incorreta. O pretexto buscado pelo agente deve ser o de influir nas pessoas mencionadas está lá no caput do artigo 357. Letra D. Se trata de crime comum, não se exigindo qualquer qualidade especial do autor. A letra D está correta.
É um crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa que realize o comando descrito no tipo do artigo 357. E letra E, para se configurar, exige o efetivo recebimento de dinheiro pelo agente. Está incorreto porque trata-se de um crime formal, de modo que sua consumação ele vai se dar quando? Com a mera solicitação ou recebimento do dinheiro ou utilidade. Então, portanto, a alternativa correta, letra D de dado.